para outra banda de Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. E tendo despertado, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, e estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-se que fadigava a remar, porque o vento era contrário. E perto da 4ª vigília da noite, se aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar adiante. Amém. Onde você está, meus irmãos? Acho que essa leitura é muito antiga. Eu vou ter que mandar fazer o meu bolso. Tentar bem, aproveitar, fazer de longe e perto. Eu vou ter que fazer um target focal. Eu trabalho com usar, então eu vou usar um para ver de longe ou para ver de perto. Querido, essa passagem é conhecida de todos nós cristãos, todos nós conhecemos essa mensagem de cor sorteada. Mas a palavra de Deus é uma fonte insaciável. Deus ele tem as suas maneiras, os seus jeitos, as suas formas de falar conosco. Enquanto as irmãs louvavam o hino, irmãos, era uma confirmação de Deus para o meu coração. Irmãos, eu sei que Deus ele continua fazendo, Deus continua falando, Deus continua trabalhando. Irmãos, quem nunca teve medo de vento? Hoje mesmo no trabalho a gente estava conversando deste calor, e no meio dessa conversa eu falei assim para os meus amigos: eu tenho muito medo quando está muito calor, quando vem uma chuva, a gente se sente, fica com medo, porque quando vem um calor muito forte, vem aquela chuva forte, descobre o telhado, arranca a árvore, faz tantos estragos. Meu pai falou: lá por sexta-feira vai chover. Eu estou muito preocupado, fico preocupado, porque quando está muito calor, vem um vento forte que nos dá medo. Quem nunca não sentiu medo de um vento, de uma tempestade? Eu sinto medo, eu fico preocupado com a minha casa, com a telhada, mas na mesma hora a gente lembra, irmãos, que a gente vai falar: Senhor, guarda minha casa, estenda as tuas mãos, não deixa acontecer nada, né? Porque Deus ele é fiel. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo está ensinando a palavra de Deus, e a Bíblia lhe dá uma ordem para os seus discípulos. A Bíblia diz que o Senhor ele fala aos seus discípulos, dá uma ordem dizendo para ele ir para outra banda do rio. É uma ordem que ele dá para os seus discípulos. Ele não manda, ele dá uma ordem. E é para Deus que os discípulos, então, ele entra no barco e obedece a ordem de Jesus. Jesus fala: você depois eu vou despedir a multidão. Interessante que Jesus não despede ninguém à toa. Jesus, irmão, pode muitas vezes nos dar um tchau, nos despedir, mas Jesus, irmãos, ele fala, irmãos, diferente. Deus, irmão, ele não nos deixa nós confundidos. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele ora para aquele povo, faz cura com aquele povo, e depois ele fica para despedir aquela multidão. E a palavra de Deus diz que quando ele acaba terminar de despedir da multidão, a Bíblia diz que ele vai no monte orar. Jesus é interessante, irmãos, que ele deixa, irmãos, ele tem tempo para orar, ele tem tempo, irmãos, para orar para as pessoas. Sempre você vê na Bíblia Jesus orando, sempre você vê Jesus tirando um tempo para falar com o Pai, sempre Jesus tira um momento de se aproximar de Deus, porque assim também é nós na nossa vida. Nós sempre temos que tirar um tempo para com Deus, louvar, ler, mas nós sempre temos que tirar um tempo para falar com o Pai. O Pai sempre está atento para ouvir as nossas orações. E a Bíblia diz que ele vai orar. A Bíblia diz então que os discípulos que entram no barco e começam a remar. Homens de muita experiência, homens pescadores, eles começam a remar. Então remando. E a Bíblia diz que Jesus está lá do outro lado, despedindo da multidão. Passa as horas, quem sabe eram 6 horas da tarde, Jesus estava indo despedindo da multidão. Jesus termina, vai para o monte orar. E Jesus está orando a Deus.
os seus discípulos estão se afastando da beira do mar, do rio, está remando. E a Bíblia diz que vai passando as horas, chega já na quarta vigília, aquele silêncio do mar começa a mudar, começa a ter um sopro totalmente diferente daqueles homens. Irmãos, era acostumado na pescaria. Quem foi no mar, quem já andou de barco, sabe que no meio do mar, no meio das ondas, começa a soprar alguns ventos. Mas aqueles discípulos eram acostumados com aqueles ventos. Eles eram pescadores, já tinham intimidade naqueles, irmãos, certos ventos. Mas quando começa a soprar o vento, eles veem que aquele vento não era normal. O vento era contrário. Eu não sei se os irmãos desceram, irmãos, um pedaço da cochineira, um barco. Quando você está descendo, é fácil remar. Você pode até tirar um remo e colocar dentro do barco, porque a correnteza te leva a você. Eu não sei se você já tentou remar contra a correnteza. A força, o esforço é bem mais forte. E a Bíblia diz que o vento era contrário. Se eles estão remando, irmãos, para baixo, o vento está contra eles, exigia mais força. E a Bíblia diz que quanto mais eles remavam, mais o vento soprava. E a Bíblia diz que o Senhor está do outro lado orando. E agora aqueles discípulos começam a temer. Aqueles discípulos começam a remar, o cansaço chega. O cansaço começa a tomar conta do corpo físico daqueles discípulos. Não é diferente de nós também, irmãos. Tem situação na nossa vida, que tem ventos, que tempestade, que assopra na nossa vida, que nós começamos a nos cansar. Tem luta, irmãos, que nos começa a tirar a nossa força, o nosso forno, nós começamos a dobrar os joelhos, às vezes a palavra não começa a sair, porque o vento é muito forte, a luta é muito grande. E a Bíblia diz que eles começam a sentir suas forças se acabando, porque o vento era muito forte, a correnteza. E a Bíblia diz que eles remavam, mas quanto mais ele remava, mais o barco descia para baixo. A Bíblia diz que então, de repente, irmãos, um olha para o outro, irmãos, começa a entrar em pânico, começa a entrar em desespero. Assim também é o homem e a mulher, irmão, que quando ele começa a tirar o foco, a visão, o olho, irmão, de Jesus Cristo, ele começa a olhar para a luta, para a provação, para as pessoas que falam, para as pessoas que criticam. A nossa fé começa a ser abalada. Mas quando nós começamos a fazer, como o apóstolo Paulo disse, olhar somente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, é quando estou sem força, é quando vem o cansaço, aí vem a mão de Deus, aí vem o sopro de Deus sobre o povo, sobre a igreja do Senhor. É quando alguém olha para você, conta você como derrotado, como fracassado. Quem sabe nesta noite você está remando, dizendo: pastor, eu estou remando, parece que minhas forças não dá mais, eu vou tirar a mão do remo, eu vou deixar a correnteza me levar. Mas eu quero te dizer que o Senhor está do outro lado, só te vendo, só te contemplando, só olhando até onde as tuas forças estão. Então não tira a mão do remo, porque Ele está lá do outro lado, só te vendo. Porque Jesus quer ver até onde você vai ter força para remar. Irmãos, Jesus está vendo até onde você tem força para continuar remando. Quando Ele vê que as tuas forças estão acabando, a Bíblia disse que Ele vem ao teu encontro. Aquela luta que é grande para você, aquela porta que está fechada para você, para o meu Deus, para o teu Deus, Ele vem caminhando sobre essa luta, sobre essa prova, sobre essa enfermidade. Glória a Deus. E a Bíblia diz que os discípulos continuam remando. Continuam remando. Eu lembro, irmãos, há muitos anos atrás, aos tornos dos meus 13 anos de idade, no Paraná, no rio Tietê. E eu cortei um pedaço do rio Tibagi, no Paraná. E eu, com uma vontade de andar de barco, irmãos, muito grande, porque não ainda me colocaram no barco. Aquela água escura, pastor. Quem gostava de pescar estava muito bagre. E eu entrei, irmãos, com meu pai, mais duas pessoas. Começamos a descer o rio abaixo. Era uma correnteza bem fraquinha e ela
começou a descer. Aí, meu pai começou a remar, aí ele tirou o remo e colocou dentro do barco. Porque só a força daquela água daria o barco tranquilamente. Quando chegou mais ou menos 1 quilômetro da frente, eu vi tipo um redemoinho no meio. Eu falei, agora lascou. E eu não sei nadar. Meu pai é um martelo sem carro, se cair vai afundar. Eu falei, agora? Mas tipo, o irmão meu mais velho era muito nadador. Ele falou, faz o seguinte, eu vou pular no rio, tem uma corda aqui, e vou mirando o rio em cima, então eu vou tentar sair desse redemoinho, e se cair ali é complicado. Eu vi que o irmão foi tentando, ele foi puxando ele, foi rodeando, e ele mergulhou, falei, meu Deus, morreu. Aí ele saiu do outro lado, disse, quando o redemoinho está rodando, você mergulha e sai por baixo. Se aí eu mergulho, já era. E aí ele saiu, irmãozinho, a corda estava amarrada ali naquele barco. Aí eu, com muito medo, comecei a chorar, com desespero, meu pai arrepiou ainda, porque era um pai, mas ele foi uma criança, porque ele sabia nadar, vou morrer, Deus se quer tratar, ele era desespero. Aí de repente, meu irmão Zé Lima atravessou do outro lado, com uma corda, conseguiu puxar o barco. Mas eu senti medo, eu senti. Assim também, irmãos, era coisa simples. Mas eles não tiravam a mão do remo, porque o vento era contrário. Tem situação na nossa vida, parece que nós vamos nos naufragar. As pessoas olham para mim, para você, dão uma palavra de desânimo, você não vai levantar, você é um fracassado, você não é um homem vencedor, você é fraco, você não vai vencer. A Bíblia diz, irmãos, mas quando Deus tem uma obra, quando Deus escolhe, pode o inferno se levantar. Deus tem uma obra, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai cumprir na nossa vida. E quando eu falo vai cumprir, irmão, esse menino que você está vendo hoje, irmãos, eu já estava numa mesa com meu corpo sendo velado, meu corpo está sendo velado, e Deus tinha uma promessa na minha vida. E quando eu acordei, irmão, de repente, as velas estavam no meio da minha mão, as pessoas estavam orando por mim, já ia ser meu enterro. Deus me ressuscitou de novo, para que hoje eu estivesse aqui com vocês, irmão, porque Deus tinha uma obra na minha vida. E a Bíblia diz, irmãos, que de repente Jesus começa a olhar e ver os seus discípulos fadigados, ver eles cansados. Assim também é Deus na nossa vida, irmão. Deus, Ele conhece quando nós estamos fadigados, com a preocupação, com a enfermidade, com a dor, com o vento. Jesus está olhando do outro lado, só contemplando. Deus está vendo como você vai sair dessa. Deus está te vendo, mas pastor, eu estou remando, mas parece que eu estou só. Não, você não está só. Deus está do outro lado, só te vendo. Até onde você vai conseguir remar? Não tira a mão do remo, não tira a mão, porque Deus está te vendo até onde você vai chegar. E quando você não chegar, com as forças acabar, o teu socorro chega na hora certa. Deus sabe até onde você aguenta. Então não desista, não tira a mão do pastor, mas está falando de mim, estão zombando de mim, diz que eu sou derrotado, fracassado. Mas nesta noite, Jesus olha para você com um olhar de vencedor nesta noite, não de derrotado. Pode o inimigo se levantar, pode o inferno se levantar contra você, mas Deus está olhando para você com um olhar de vencedor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus começa a observar os discípulos. O desespero começa a tomar conta, porque o vento era contrário. Já era noite, não tinha rumo. Você imaginou na beira do rio? Eu já não gosto de pescar. Eu fico imaginando na beira do rio de noite, se uma lamparina, se chegar um farolete ali, deve ser terrível, irmão. No meio do rio, mas eu estou remando o vento, aquele vento arrastando ele, mas não medo. Mas Jesus está do outro lado do rio, até onde eles vão chegar. Às vezes eu estou olhando para mim, você quer ver até onde ela vai chegar, até onde ela vai continuar remando, clamando, buscando, orando, jejuando, consagrando. Eu quero só Deus está nos testando, nos provando, irmão. É que vão ter momento que Deus está no barco. Quando ele estava no barco, Jesus estava dormindo, os discípulos estavam tranquilamente. E quando, irmãos, eles perceberam que ia entrar água, que eles iam naufragar, eles sabiam que o mestre estava dentro. Então eles gritam: mestre, socorre, que estamos perecendo. Mas agora Jesus não estava no barco, Jesus estava do outro lado.
nos leva a pânico, medo, porque ninguém quer super-homem, desespero. Parece, irmãos, que quanto mais a gente busca, parece que o vento sopra mais. É que nós tiramos o olho de Pedro, irmãos. Quando o irmão se vê Jesus andando, ele disse: mestre, acho que não vai até a ti. Ele disse: então venha, Pedro. Ele recebe uma palavra de autoridade, dizendo: venha. E a Bíblia diz que ele vai, ele anda sobre as águas. Jesus disse: olha para mim. Ele começa a olhar para Jesus. O único homem na Bíblia que desafiou a lei da gravidade. Pode falar que Pedro era bruto, Pedro era isso, não, mas é o único homem na Bíblia que desafiou a lei da gravidade. Ele andou, ele andou 2 passos, mas andou, que seja um passo, mas ele desafiou a lei da gravidade, irmão. E a Bíblia diz que ele começa a andar, e quando ele começa a andar, ele olha para Jesus, ele está andando, mas de repente o vento é muito forte. Ele olha e diz: meu Deus, que vento é esse? Ele começa a olhar, quando ele começa a olhar, ele afunda. E de repente, quando ele começa a afundar, ele socorre. E a Bíblia diz que uma mão estende, irmãos. E essa mão que estende, irmãos, ele não estende para apontar o teu pecado, o teu defeito. Essa mesma mão está estendendo para você, dizendo: essa mão não está estendendo para te acusar, essa mão não está te estendendo para você, não para te apontar, mas estou estendendo as minhas mãos para te colocar de pé, para mostrar que eu estou te vendo, que eu estou te contemplando, que eu sou Deus na tua vida. O homem pode estender a mão e não ter força de levantar, mas a mão de Deus que te sustenta nesta noite está dizendo: eu te coloco de pé, eu te renovo, eu te restauro, eu que falo contigo, eu que te coloco de pé, eu que curo, eu que liberto, eu que abro porta, eu que faço mãos que fecham porta. Aonde não tem porta, Deus ele abre. Então a mão de Deus essa noite não é a mão que está te apontando, é a mão que está te estendendo e dizendo: eu vou te colocar de pé. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus vem caminhando. Vem caminhando. E a Bíblia diz que quando o irmão ele vem, ele entra no barco, aquele vento se calma. Aqueles homens ficam totalmente maravilhados com aquilo. Aqueles homens começam a observar, irmãos, ele começa a ver, ele começa a gritar para si: quem é aquele que vem andando? É um fantasma? A Bíblia diz que eles começam a ter medo. Ele faz que vai adiante para ver como é que ele estava. Começaram a estar gritando: é um fantasma. E a Bíblia diz que de repente ele diz: não temas, sou eu. A voz de Deus vem, irmãos, é assim na nossa vida. É quando nós estamos se lembrando, quase parando. Parece que nós vai desistir. Você está remando, mas a nossa esposa não dá mais. Assim eu senti hoje. Minha esposa fazendo caminhada comigo, que ele falou: vai dar 7 voltas. Eu falei: não, 5. Ela deu 6. Deu 7, não 6. 8, não 6. Eu tinha que jogar a perna pano, não precisa dar mais. Assim também a Bíblia, que você faz, Paulo. Ela puxando, ela falou: mas é 6 e pronto, acabou. Entendeu? Mas Deus, meu irmão, Deus está remando, as tuas forças se acabando. De repente ele viu um homem andando sobre as águas. Aquilo que é impossível para você, aquilo que você diz: olha, minha força não dá, eu vou parar, eu vou desistir. Aquilo que você acha que é tão grande para você, impossível aos teus olhos, mas para o meu Deus, para o teu Deus, nesta noite, ele vem pisando sobre as águas. Aquilo, irmãos, que está te ferindo, te machucando, que está doendo, ele vem pisando, dizendo: é eu que vou ao teu encontro. Eu sei que o vento é forte, a tempestade é forte, mas o Senhor está vindo a teu encontro, dizendo: não tema, a mão de Deus é sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre essa enfermidade, não vai te atingir, porque o Senhor está conosco. Esse Deus está conosco. Quem será contra nós? Não temas. Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo ao meu encontro nesta noite. O que nós vamos temer? Se há um Deus que vem caminhando ao meu encontro. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Jesus, ele vai caminhando sobre aquilo que é impossível para você,
Pastor, eu estou batendo na porta de emprego e ela está fechada. Bate só mais um pouco. Pastor, minha família de enfermidade continua só mais um pouquinho remando. Não tira a mão do remo, rema só mais um pouquinho. Pastor, mas o vento é forte. Mas Jesus é mais forte que o vento, é maior que a tempestade, é maior que a porta fechada, é maior que a enfermidade. Deus é maior. Ele é maior. Se você tirar o vento, irmãos, a correnteza vai te levar. Se você olhar para a direita e parar de remar, a probabilidade de você, irmãos, ser levado pela correnteza é muito grande. Mas quando você está se esforçando, Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus está olhando, Deus está movendo o impossível na minha vida e na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Então não tira a mão do vento, continua remando, porque Deus está do outro lado te vendo. E quando Ele vê que a tua força se acabar, Ele vem caminhando ao teu encontro. Porque tu é forte, você não é fracassado, você não é derrotado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Levanta sua mão assim, vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos essa noite, meu Deus, pelos louvores, pelas vidas em questão, por essas peças de fogos, meu Deus, de roupa, água, meu Deus, que os teus servos trouxeram nesta noite aqui. Eu creio que a mão de Deus, o poder do Senhor sobre a vida da tua igreja, que o Senhor Jesus Cristo continua derramando sobre mim, sobre nós, a tua porção, a tua graça, o teu Espírito Santo, ainda que o vento é contrário, eu sei que a mão de Deus é sobre nossas vidas. Deus nos dá sustância, nos dá, Deus, força, perseverança, para nós continuar remando, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que o vento é muito forte, mas o meu Deus é mais forte. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda os jovens, ajuda a mocidade, ajuda o evangelista, ajuda os pastores, as missionárias, todos que aqui estão nesta noite, meu Deus, que a mão de Deus sopra sobre a tua igreja, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor, cadê essas portas? Que Deus abençoe, viu, meus irmãos? Amém.